Olá, bom dia. Começa agora mais um Cresce Esclarece. Hoje, sexta-feira, 29 de abril, mais uma vez eu, Simone Nittoli, e a Sônia Servilheira estamos aqui para substituir o seu Gilberto Iog, que deverá voltar na próxima semana. E a gente vai continuar com o assunto, o tema da sexta-feira passada, que foi ortografia, porque muitos corretores têm dúvidas na hora de escrever algumas palavras e os e-mails para os clientes, né, Sônia? Então, vamos às dicas. Com certeza, a gente vai continuar aqui dando dicas importantes e tirando as dúvidas do pessoal. Semana passada a gente quer agradecer a audiência, porque o pessoal elogiou bastante essa semana e disse que as dicas que nós demos na semana passada foram bem úteis, né? Uhum. O pessoal já está utilizando aí nos seus e-mails, nas suas correspondências, e vamos procurar esclarecer tudo que for possível. E agora a gente vai dar sequência. Tem algumas palavras que criam muitas dúvidas. No caso, sessão. Sônia, como é que a gente escreve sessão? É importante a gente prestar atenção nessa palavrinha, porque ela tem formas diferentes de escrever e formas diferentes, de diferentes sentidos, né? Então, um dos primeiros é o sessão com C cedilha. O sessão com C cedilha, ele significa uma divisão de uma repartição pública. Por exemplo, sessão de despachos, sessão de um cartório, por exemplo. É uma parte de um todo, é um departamento, tá? Então, toda vez que eu estiver me referindo a uma parte específica de um local, de um trabalho, de uma repartição pública, eu uso com C cedilha. Agora, quando eu estou me referindo a um espaço de tempo, uma reunião ou um espetáculo, uma sessão de cinema, por exemplo, uma sessão de teatro, aí sim eu escrevo com dois S's, S-E-S-S-A-O-T-I-O. E existe uma outra maneira também de se escrever sessão, que é com C no início e dois S's, que significa o ato de ceder. Então, aí eu tenho 3 exemplos para vocês. A sessão deste projeto será analisada, a sessão demorou a começar, mas o filme valeu a pena, e a sessão dos direitos do imóvel gerou polêmica, ok? No caso de dúvida, Sônia, a pessoa está lá na hora de escrever o e-mail, vamos lembrar uma sempre cartinha, do nosso um recado. grande amigo dicionário. Dicionário. Né? Não existe outra maneira da gente tirar as dúvidas. Dicionário, hoje já tem dicionário online, você não precisa nem adquirir, é só digitar ali no Google, você encontra vários dicionários online, até com significado da palavra. E eu sei que é bem complicadinho, né, isso, mas é uma boa dica para quem está utilizando, né? Agora a palavra remissão. Como é que escreve, Sônia? Bom, tem também 2 jeitos de escrever remissão, né? Remissão com C cedilha, ela tem um significado de resgate oneroso de alguma coisa. Então, quando eu vou pagar, quando eu vou quitar alguma coisa, eu uso remissão com C cedilha. Agora, remissão com 2 S's significa perdão ou renúncia. Por exemplo, a remissão da dívida foi feita no prazo estipulado. Então, aí, no caso, o pagamento, o resgate dessa dívida foi feito no prazo estipulado. Foi-lhe concedida a remissão da dívida. Aí não é o pagamento, aí sim é o perdão da dívida, né? Então, quando eu tinha uma dívida que foi perdoada, eu uso remissão com 2 S's. Quando eu tenho uma dívida que foi quitada, eu uso remissão com C cedilha. Olha só, uma diferença pequenininha que muda todo o sentido. São as peculiaridades da língua portuguesa, né? Ainda bem que não é só na língua portuguesa, né? O pessoal sempre fala, o português é difícil de aprender, mas não é só o português. A gente tem, por exemplo, quando você está fazendo um curso de inglês, você tem o que a gente chama de falso cognato, né? Que são palavras que parecem uma coisa e que têm um sentido completamente diferente, né? Tem vários termos em inglês também que fazem essa confusão na cabeça das pessoas. Quando a gente está aprendendo, a gente vê que
Não é só o português que é complicadinho, não. O importante é que tem como pesquisar, o que a Sônia falou. Hoje, com a internet, dicionários online, você faz uma busca, em questão de segundos, já vem a resposta ali e a probabilidade de você errar acaba sendo mínima. A gente precisa sempre lembrar, né, Simone, que ninguém é obrigado a saber tudo. Todas as regras. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um e-mail para escrever... O que eu faço? Eu vou ter que consultar sempre um professor para ver se meu e-mail... Não, gente, não é nada disso. É só tomar certos cuidados para não dar a conotação que você não quer, para não dar o sentido que você não quer na palavra e procurar sempre consultar em caso de dúvida, né? Tô com uma dúvida? Não custa nada pegar um dicionário e consultar rapidinho. E a vantagem é que hoje em dia não tem que carregar um dicionário gigante, enorme, pesadíssimo, como décadas atrás, né? Bom, vamos lá. Segmento, uma outra palavra que cria um certo... Bastante confusão, né? Muita confusão. Segmento e segmento. Segmento com G mudo e segmento com GUI, né? Qual que é a diferença? Quando que eu uso um e quando que eu uso outro? O termo segmento com G mudo, ele é sinônimo de seção, de parte, de uma parte de um todo. Então, por exemplo, quando eu estou me referindo a um segmento imobiliário, a um segmento de mercado, é uma parte daquilo, uma parte do mercado. Então, é com G mudo, tá? Segmento com GUI vem do verbo seguir. Então, eu dou segmento, eu dou prosseguimento. Eu vou seguir, vou dar sequência a alguma coisa. Então, eu uso com GUI, tá? Então, olha lá, o projeto de implantação da ciclovia não teve segmento, não teve continuidade, tá? E, no caso, outro exemplo, o segmento de mercado mostrou-se propício a investimento. Então, não é tão difícil de diferenciar um do outro, né? É só uma questãozinha de ortografia mesmo. Sônia, tem uma palavra que o corretor usa muito no dia a dia, que é a captação. Eu vou captar um imóvel, vou captar um cliente e na hora de escrever também as pessoas ficam, como é que eu escrevo captação? Explica pra gente. Precisa tomar cuidado porque captação não é um termo que a gente usa continuamente, né? Isso que eu quero dizer. Eu preciso tomar cuidado porque ela é uma palavra escrita com P mudo. Muita gente escreve com PI. Não tem nada a ver com capitão, com captar. Capital. É captação, né? Com P mudo. O corretor faz captação, tá? Então precisa tomar cuidado. E outra palavrinha também que a gente vê que o pessoal erra muito quando vai escrever é a palavra mailing. Mailing, gente, que é uma coisa que vocês utilizam bastante no dia a dia do corretor, né? Vocês fazem o mailing de clientes. Ela tem um L só, tá? Ela vem do mail, da palavra mail em inglês, né? M-A-I-L. E quando eu vou fazer o gerúndio dessa palavra, eu coloco ING apenas, um L só, tá? Então, você tem um mailing de clientes, tá bom? Agora, Sônia, palavras, expressões redundantes do dia a dia. Isso é muito fácil no dia a dia a gente cometer deslizes, né? Mas a hora de escrever precisa ficar mais atento. Falando é simples, né? Toda vez que a gente está falando, a gente sempre fala, eu entrei para dentro, eu subir para cima, dividir ao meio. Dividir ao meio. Existem vários termos que a gente usa que até nem soam tão ruins, mas que estão errados, que são redundantes, que não tem necessidade da gente... quando a gente está usando um português mais aprimorado, mais revisado, vamos dizer assim, a gente tem que se preocupar nesses detalhes, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente discutir. Então, um dos exemplos é no caso de quando eu uso a palavra metade, tá? Eu tenho uma frasezinha aí para vocês analisarem. Eu e minha irmã repartimos o chocolate em metades iguais. Gente, toda vez que eu divido algo pela metade, ela só pode ser igual, né? Senão eu ia dividir em partes, concorda? Partes podem ser diferentes, uma parte maior, uma parte menor. Agora, metade é a metade, metade de um todo. Então, não existe a necessidade de eu colocar a palavra igual. Se é metade, ela é igual,
já é uma redundância aí. Então, muitas vezes você fala, eu vou dividir minha comissão em metade igual com o meu colega, né? Em metade só, gente. Vou dividir pela metade, ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha essa lá. expressão, gente, eu canso de ver. Eu estava preparando esse material para vocês e acabei vendo essa expressão num comercial de TV. Sério? Encarar de frente. Uhum. Gente, o verbo encarar vem de cara, vem de rosto. Se você encara, já está de frente. Não tem como encarar de costa, encarar de trás, né? Então, encarou. Você encara as acusações, você encara uma pessoa, não encara de frente, né? Ninguém encara de frente. É a redundância que a gente chama, que não tem a menor necessidade de ser colocada. Tá? É por isso que a gente estava comentando, no dia a dia, você acaba falando, né, conversando e usa essas expressões. A gente nem percebe, A gente né? nem percebe mesmo. É tão comum, é a mesma coisa que a gente comentou a semana passada, quando a gente falou para mim fazer, né? Dá isso aqui para mim fazer. Gente, mim não faz nada, é eu que faço, né? Então, para eu fazer, tá? O que importa é na hora de parar para escrever um texto para o seu cliente, ou respondendo uma proposta, ou mandando o seu e-mail, oferecendo o seu produto, o seu imóvel, ler, reler, né, Sônia? Sim. Porque não é tudo que a gente diz que vai para o papel. Tudo bem que o papel aceita tudo, mas depois, a hora que a pessoa estiver lendo, fica chato. Então, o ideal escreveu. Lê em voz alta, será que isso fica bacana? Né? Nada como um texto bem escrito, né? É a mesma coisa quando você vai escrever uma matéria. A gente trabalha com isso, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Você tem que deixar clara a tua mensagem. Você que é corretor, você tem que deixar claro para o teu cliente qual é a mensagem que você quer transmitir, né? De repente você está passando informações importantes do imóvel para o teu cliente, o corretor tem que ter esse cuidado. Sônia, eu vi que você separou para a gente outra alternativa. Então, olha, uma coisa que todo mundo usa. Será que eu tenho outra alternativa? O que tem de errado nisso? Gente, alternativa já significa uma outra opção, né? Quando eu tenho alternativa, eu não preciso usar outra, né? Lógico que se eu estiver usando alternativa, já vai ser outra, né? Eu vou alternar, eu vou trocar. Então, a palavra alternativa, ela não necessita que eu coloque outra antes. Eu posso escrever simplesmente, será que eu tenho alternativa? Né? Então, é uma coisa que também a gente não se dá conta no dia a dia e que fica redundante, né, a gente utilizar. Vir de encontro, ir ao encontro. Isso o que é o certo, o que é o errado, Sônia? Isso também tem diferença, né? Quando a gente fala vir de encontro a e ir ao encontro de, o que eu quero dizer numa situação e na outra? Ir de encontro a, quando eu digo que eu vou ao encontro, vou de encontro a alguma coisa, significa que eu vou bater, eu vou estar contra, eu vou colidir, eu vou discordar, tá? E ir ao encontro de significa exatamente o contrário. Eu estou de acordo, eu tenho concordância. A gente erra muito nessa expressão. Eu vejo pessoas dizendo exatamente o contrário. Então, qual é o exemplo de concordância? Os interesses dos vendedores vão ao encontro do corretor. Eu vou ao encontro. Significa que eu estou me encontrando. Exemplo de discordância. O negócio não deu certo porque a proposta foi de encontro à necessidade. Isso significa que a proposta estava contra, bateu de frente com a necessidade do cliente, ok? Olha só, o Lucas de Barueri, ele tem uma dúvida. Um contrato pode ser anulado por causa de erros de ortografia? Ele está perguntando. Olha, eu não diria erros de ortografia, mas eu diria erros de compreensão. Né? Quando você vai assinar um contrato e o cliente fica na dúvida porque ele não entendeu o termo que você utilizou, ele pode se negar a assinar. Né? Aquela mensagem que está sendo transmitida,
ela está sendo transmitida de maneira errada. Ela está dando duplo sentido, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Porque é o seguinte, né, Sônia, quando as frases não são bem claras, o que acontece? Muitos casos, não estou falando nem na questão do mercado imobiliário, mas muitas questões vão parar na justiça porque os contratos são mal escritos, mal redigidos, e as duas partes acham que têm direito sobre aquilo. Então, não, está escrito dessa maneira, está a meu favor. E o outro diz, não, está escrito desse outro modo, está a meu favor. Se o texto não for muito bem escrito para que tenha um único entendimento, a caneta é azul e ponto final, e isso gera muita confusão. É por isso que a gente bate nessa questão. A gente viu na semana passada que uma simples vírgula num lugar errado, ela troca totalmente o sentido da frase. Imagina uma palavra, um termo, né? Uma vírgula que você coloca, você já quer dizer outra coisa, você pode acabar com a vida de uma pessoa, né? E no caso do contrato, com certeza, né? Se eu for assinar um contrato, com certeza eu vou querer que todos os termos sejam muito bem claros, muito bem redigidos e que não deixem margem de dúvida para nada, né? Senão a gente acaba não se garantindo. Muito bem observada a sua pergunta, né? Tem uma questão que acabou virando até uma brincadeira, que todo mundo fala, ai meu Deus, esse gerúndio, é o gerundismo. O gerúndio é aquela frase, aquele verbo que a gente conjuga quando estamos fazendo alguma coisa, é o famoso ando, endo, indo, né? A gente coloca essa terminação, esse sufixo no verbo, essa terminação verbal. Mas ela acabou sendo utilizada de uma maneira errada, porque virou moda, né? Virou febre. Todo mundo acaba usando o gerúndio de maneira exagerada. E isso acaba criando um vício de linguagem, né? Olha lá, vou estar enviando o e-mail amanhã. Existe necessidade de colocar o verbo no gerúndio, numa frase como essa? Não, gente. Quando for utilizar uma frase como essa, use simplesmente o verbo, né? Vou enviar, ou então enviarei amanhã. Fica muito mais claro, muito mais limpo o texto do que, eu vou estar enviando. Virou até motivo de chacota, né? Quando você, as atendentes de telemarketing, né? Eu vou estar chamando o meu gerente. Vou estar fazendo, encaminhando. Virou e assim até um exagero justamente para as pessoas se ligarem de que realmente não é o termo mais bonito para ser escrito, principalmente, né? Bom, se já é ruim para ouvir... É péssimo para escrever, né? Sônia, onde? Então, é uma outra palavrinha que a gente utiliza sem necessidade, utiliza errado, né? Eu canso de ver frases assim, olha lá, o contrato onde ele descreve o imóvel, gente, tá errado. Onde? A gente só usa quando eu quero me referir a um lugar, tá? Então, quando eu vou usar uma expressão como essa, no exemplo que eu dei, a expressão correta é no qual. O contrato no qual ele descreve o imóvel, tá? Onde é só quando eu quero me referir mesmo a um lugar, né? A casa onde moro. Aí sim, porque é um lugar onde eu moro, tá? Então, tomar um cuidado aí para a gente não utilizar palavrinhas erradas para juntar frases, né? Tem a questão do independente, independentemente. Explica pra gente. Independente, gente, é um adjetivo. Então, ele tem que ser usado somente nessa função, tá? Por exemplo, ele é independente, ele é uma pessoa independente. Adjetivo da pessoa. Muito bem. Independentemente é um advérbio. Então, aí sim, ele tem que ser utilizado como tal. Eu não posso dizer, independente do clima, visitarei o imóvel. Eu tenho que usar o advérbio correto. Independentemente do clima, visitarei o imóvel. Ok? Então, cuidado a hora que vocês forem utilizar, porque é muito comum a gente ver frases desse, independente de se chover ou não, né? E tá errado. Aí, no independentemente do clima, Sônia, se a gente pensasse, apesar do clima, eu vou visitar o imóvel. Isso. Então...
Não dá para substituir, por exemplo, no caso do ele é independente, né? É uma situação completamente diferente em que a palavra está funcionando como adjetivo e não como advérbio, né? Olha só, as palavras, agora a Sônia selecionou para gente, as palavras que a gente usa muito, 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 e na hora de escrever, ai, como é que é mesmo? Tem uma que eu acho que é recordista, Sônia, não sei se você concorda comigo. A gente. A gente. A gente, porque no dia a dia, né? A gente vai, a gente fica, a gente foi e tal. Mas e na hora de escrever? Então, depende, lógico, do sentido que a gente quer dar. A gente, nós, né? Separado, tá? A gente, tá? Agente é só agente fiscal do Cresce, junto é só agente de polícia, agente 007, aí sim é junto, tá? Agente, nós, é separado, gente, tá ok? Nunca vão esquecer disso. E tem alguns aí que eu separei para vocês, que são expressões muito comuns também que a gente vê, é o por isso é uma palavra escrito junto, tá errado, tá? Então a gente sempre escreve separado, é por isso. Com certeza também são duas palavras, não é uma palavra só, é com certeza e com M, não com N no final. Aí já tem o agente que a gente viu. Nada a ver, essa expressão a gente sempre encontra e está errado. Não é o verbo haver, não é com H. A expressão correta é nada a ver. E de repente também, que é uma expressão separado, né? É o de repente e não tudo junto. Tem gente até que já vi escrever com 2 R's. 2 R's. Até. Então, cuidado a hora que vocês forem utilizar essas palavras, né? Porque são palavras distintas, não é uma palavra só. Não são termos únicos, tá? Cuidado a hora que vocês forem utilizar. E quem nunca ficou na dúvida, aquela questão do meia, meio... Também. Né? Confunde bastante. Confunde, a gente escuta, a casa é meia pequena, né? Gente, meio, aí no caso, quando eu quero me referir à expressão um pouco, né? Ele é um advérbio, então ele não varia. A casa é meio pequena e não meia pequena, tá? Meia eu utilizo para a meia mesmo, que eu visto no pé, meia hora, aí sim eu uso meia. Mas quando eu estou me referindo nesse sentido de advérbio, é meio, tá? Então, cuidado também. Próximas dicas, Sônia? Maiores. Gente, quem nunca viu a expressão, para maiores informações? Gente, informação não tem tamanho, tem quantidade, tá? Então, não existem maiores informações. Existem mais informações, outras informações. Então, muitas vezes a gente vê em folheto de anúncios, né? Maiores informações, tá errado, gente. É mais informações ou outras. Qualquer expressão que indique quantidade. Esse detalhe que você colocou aqui pra gente é muito comum, né? A gente realmente demais. ouve o tempo todo maiores informações. Em Todo propaganda, no geral, você ouve esse tipo de coisa. E a gente nem percebe, né? Mas informação não é medida por tamanho, né? Sônia, tem uma palavra que é muito usada no mercado imobiliário, que é intermediação. Sim. Né? Fala um pouquinho do intermediar. Do verbo intermediar, né? Então, o verbo intermediar, gente, ele segue a mesma conjugação do verbo odiar. Então, quando eu estou me referindo à intermediação, eu não posso dizer que o corretor intermedia a negociação. Está errado. É o corretor intermedia a negociação, tá? É o verbo odiar. Eu não falo eu odio, eu falo eu odeio, né? Então, eu não intermedio, eu intermedeio, tá? É a mesma conjugação do verbo odiar. Muita gente utiliza errado também esse verbo, é muito comum a gente ver. E a Sônia separou alguns exemplos de placas, inclusive, do mercado imobiliário que podem ficar melhores do que estão hoje, né, Sônia? Com certeza, né? A gente pegou
na internet alguns modelos, a gente acha que não existem erros, né? Mas olha aí, semana passada a gente já viu essa questão do aluga-se, vende-se, né? Que tem sempre que concordar com o que vem depois. Se o que vier depois estiver no plural, vai acompanhar o plural. Então, aí no caso, olha lá, aluga-se apartamentos, o certo seria alugam-se apartamentos, tá? Então, é muito como a gente acha que não, mas tem algumas aberrações aí que eu separei para vocês. Uma outra expressão que eu encontrei aí, olha lá, adquirido com recursos próprios. Quer dizer, acertou no comecinho, adquirido ele foi bem, né? Mas próprios já errou, né? Então, cuidado, a hora que vocês forem anunciar, forem fazer uma propaganda, façam uma revisão no texto, olhem para ver se... Muitas vezes, às vezes, não é nenhum erro gramatical, nenhum erro de português, às vezes é um erro de digitação, né? Que passa e às vezes causa um problema porque dá um duplo sentido, ou às vezes, já vi casos até de formar palavras de baixo calão, sem querer, né? Porque faltou uma letra. Desqualifica um pouco o trabalho, né, Dá a Sônia? impressão o quê? Olha uma placa assim, você... Dá a impressão que você não tomou aquele cuidado, que você não valorizou o teu negócio, né? Que você não deu aquela revisada. E se você já não toma conta da própria propaganda do teu negócio, você concorda que o cliente tem o direito de se colocar com o pé atrás? Fala, poxa, se ele não usa, se ele não preza pela imagem, ele não está nem se preocupando nem com como é que vai ser o negócio, como é que vai ser a conclusão. Eu vou capaz de eu fazer o negócio com esse corretor e ele me deixar na mão, né? Porque se ele não dá atenção nem para esses detalhes, né? Então tem muita gente que pensa assim, gente. Então é um toque que eu estou dando para vocês que eu acho que vale a pena a gente repensar, que né? São detalhes que podem denegrir o seu trabalho, né? Um trabalho tão bem feito, você investiu naquilo, né? Com certeza. Uma placa, um anúncio, se tiver um errinho às vezes, como a Sônia falou, de repente você escreveu certinho na hora de mandar fazer a arte, veio faltando uma letra e a pessoa vai olhar errado, e já vai deixar você de lado, né? Imagina um outdoor como esse que eu separei para mostrar para vocês, com você escrito com C cedilha. Nossa. Gente do céu. Imagina um outdoor, né? Que fica ali à vista de todo mundo, né? Isso depõe contra o próprio cliente, depois contra o próprio corretor. E quem passa na rua esqueceu de ver a propaganda, né, Sônia? Só vai prestar atenção no erro. Exatamente, você não vai... além, a Simone falou uma boa observação agora, porque você não vai prestar atenção na propaganda, que é o objetivo. Você está gastando dinheiro à toa quando você faz um material desse. Porque o que vai chamar a atenção mesmo é que a tua placa pode até ser motivo de aparecer no Face, nas redes sociais. Olha, gente, como aconteceu aí. Esse anúncio eu acabei encontrando na rede social e imagino que o cara que fez esse material deva ter tido... Ficou bem chateado. Gastou dinheiro à toa, né? Com certeza. E essa aí, eu acredito que tenha sido uma brincadeira, porque não pode ser alguém que vá colocar um anúncio. Eu me recuso a acreditar que exista alguém que escreva aluga-se desse jeito, gente. Aluga-se um anexo, né? Então tem que ter uma tecla SAP embaixo para você entender o que a pessoa quis dizer com isso, né? A gente até ficou olhando, né? O que será que é isso? Aí é o cúmulo, né, do absurdo. Matou completamente qualquer lógica gramatical. Então, por favor, gente, eu sei que é mais uma brincadeira, né, que eu coloquei aí para vocês prestarem atenção realmente, porque isso depõe contra qualquer um, né? E eu quero aqui agradecer a audiência de vocês e realmente esperar que a gente possa ter sido útil de alguma maneira para vocês, né? Que as dicas sejam bem utilizadas e que vocês possam realmente ter essa preocupação com o português, que é muito bonito você ver um material bem escrito, uma pessoa se preocupando com a língua da pátria da gente, né, gente? É isso aí. Obrigada, então, pela participação de vocês. O Cresce Esclarece de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana, bons negócios para os nossos corretores, né, Sônia? De sábado, domingo, que são os dias quentes do mercado, né? Vamos torcer para que
tudo dê certo para vocês nesse final de semana. E a semana que vem, com certeza, seu Gilberto estará aqui matando a saudade de todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.